Direito em Mim, com Edilane Deon. Sejam bem-vindos novamente ao podcast Direito em Mim, hoje contando com a presença do Dr. Leno Matos, defensor público-geral do Estado de Roraima, que vai nos contar um pouquinho mais dessa instituição. Boa tarde, doutor, como vai? Boa tarde. Gostaria de agradecer a presença aqui no nosso podcast Direito em Mim, muito esperado, muito aguardado, e hoje vamos falar aqui da Defensoria Pública. Nós que agradecemos o convite, né? É um prazer enorme estar aqui no Direito em Mim. Vamos falar um pouquinho sobre Defensoria Pública de Roraima, Defensoria Pública do Brasil. Doutor, Defensoria Pública tem uma importância muito grande, né? Na verdade, eu acho que para a grande população é o que eles têm de referência na defesa dos seus direitos. Eu gostaria de deixar bem à vontade para que o senhor pudesse explanar para a gente aí como é que essa instituição nasceu. Quando fala de Defensoria Pública, a gente imagina uma instituição bem jovem, né? Mas a ideia de Defensoria Pública da assistência jurídica gratuita às pessoas, ela vem desde ainda o período colonial. Sério? Período do Império, né? Nossa! De forma, assim, não tão substancial quanto hoje, mas já existia. Mas já existiam advogados? Dativos? Advogados dativos, advogados nomeados em determinadas situações, né? Que a gente pode reportar a origem da Defensoria Pública. Com o advento da República, aí sim passou a nossa legislação, códigos, a ter referência a essa figura da pessoa que faz a defesa daquele que não tem condições de pagar advogado. Ainda não com a nomenclatura de defensor público, mas já representando esse profissional, que veio depois a ser talhado como o defensor público, né? Isso seriam para todas as circunstâncias? Ou nasceu um pouco mais limitado, situações pontuais, principalmente na esfera do direito penal, na defesa, né, de crimes e na esfera do direito penal, do Código de Processo Penal. Uhum. De outra maneira, foi se consolidando a partir da República, de outras maneiras, né? E a Defensoria Pública, apesar disso, ela não figurava nas constituições como um órgão permanente de defesa da pessoa que é mais carente. Ele efetivamente não existia. Quando nós chegamos no século passado, as constituições foram sendo modificadas, né, ao longo daquele século, e a Defensoria Pública, de forma ainda na esfera estadual, começou a se pensar na criação. Por exemplo, veio a primeira Defensoria Pública, que é a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Isso lá em 1930. Nossa! Foi esse passo importante foi uma iniciativa estadual? Uma iniciativa estadual. E aí, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, outras foram se consolidando, principalmente no Nordeste. A Defensoria Pública de Pernambuco, a Defensoria Pública da Paraíba, da Bahia. E somente em 1988, né, nossa Constituição atual, a Carta Cidadã, é que surgiu a figura do defensor, da Defensoria Pública e do defensor, né? E assim, ainda de forma bem acanhada, né? Bem acanhada que eu digo porque a Defensoria Pública representa hoje. Naquele momento, assim, para o público entender o que era a Defensoria, era aquele órgão, a máxima que a gente vê o povo falar. É a instituição que existe para aquela pessoa que não tem condição de pagar um advogado particular. Então, ele não tem condição de pagar um advogado, ele procura a Defensoria Pública para garantir a concretude do seu direito individual. Sim. E aí já nasceram esses parâmetros. Esses parâmetros para ter acesso à Defensoria Pública. Justamente. Então, você tem aí aquela instituição assim, olha, nós vamos ter advogados. Caso você precise de um advogado na esfera familiar e não tem condição de pagar, a Defensoria Pública vai poder lhe auxiliar. Você precisa de um advogado na trabalhista, por exemplo, pode buscar a DPU, que é a Defensoria Pública da União. Então, foi se consolidando como garantidora de direitos individuais, no primeiro momento. Mas aí nós tivemos, ao longo das últimas 2 décadas, uma verdadeira transformação dessa instituição, que passou lá atrás a se discutir. A Defensoria Pública tem legitimidade para propor ações coletivas?
Ah, sim. Aí a gente... E aí a gente entrou naquele momento em que ficou... Não, a Defensoria Pública não está entre os elencados pela legislação para manejar ação civil pública, por exemplo. Mas aí foi se consolidando esse entendimento que a Defensoria poderia, por força da norma constitucional. Só um parênteses, mas acredito que seja importante. Como que nasce? Porque, olha, a Defensoria age por demanda. Então, quando é um direito individual, que eu busco a tutela do meu direito, né? Eu chego lá e digo que tem um problema, a Defensoria atua, né? Olha, eu tenho um problema, não tenho advogado, a Defensoria atua. E na defesa do direito coletivo, como que isso surge? Como é que isso é pautado junto à Defensoria? No primeiro momento, porque a Defensoria Pública é um grande canal de recebimento de demandas repetitivas. Sim. Então, pensando que nós temos aí um público de 80% da população que se faz valer da Defensoria Pública para garantir os seus direitos, começou nas defensorias públicas a se verificar que muitas demandas se davam de forma repetitiva e que poderiam ser manejadas através de algum tipo de ação coletiva, exemplo da ação civil pública, né? Uhum. E algumas defensorias começaram a postular a sua legitimidade para manusear essas ações. Porque não tinha sentido a Defensoria Pública existir e não poder, né, ir além da garantia do direito individual. Verdade. Não manejar os modelos que nós temos de uso da garantia do direito coletivo. E aí isso foi se consolidando, tanto em termos de doutrina, quanto em jurisprudência. Tanto que o STF, mais à frente, balizou o entendimento que a Defensoria Pública era legitimada para o manuseio da ação civil pública. E posterior a isso veio a alteração da própria lei que trata dos mandados de segurança da ação civil pública, consolidando a Defensoria Pública o direito de manejar essas ações. Então hoje é um entendimento... Na prática, né, que surge muita curiosidade a respeito da ação civil pública, as pessoas acabam se estudante de direito, então, né, todo mundo deslumbrado, quer saber. Mas vamos lá, na prática, vocês identificam, atualmente, a gente tem um mecanismo de identificar esse tipo de ação, os próprios defensores começam a identificar elas? A gente identifica muito pela ação dos nossos assistidos, né? Então, vou dar um exemplo aqui de ações que a gente acabou de manejar para garantia de direitos na área de saúde. O município está com dificuldade de fornecer aquelas alimentações... As fórmulas. A gente enfrenta. Recém-nascidos. Então, a Defensoria Pública manejou agora, essa semana passada, uma ação coletiva para que a prefeitura seja obrigada a atender a todos que estejam precisando, né? Nós tivemos outros exemplos, doutora Elaine, que tiveram resultados concretos. Pronto. Por exemplo, na pandemia, você vai lembrar que a gente estava naquela situação de abre e não abre o hospital de campanha. Sim. E todo dia a gente tem notícias de uma quantidade exagerada de óbitos por força da SARS-CoV. Sim. Nós entramos com a ação civil pública, a Defensoria, conseguimos reunir Prefeitura Municipal, Governo do Estado, Exército, Judiciário, e num prazo recorde discutir como se daria a abertura do hospital de campanha, e dentro dessa ação civil pública foi feito um grande acordo, onde todos assumiram suas obrigações e a gente conseguiu abrir aquele hospital. Aí é interessante fazer um adendo, porque quando a gente fala, por exemplo, dessa ação coletiva, olha como é interessante o manejo dela. Nós não estamos falando de pessoas somente que não têm condições financeiras de pagar advogado. Abrange todo mundo. Toda a sociedade roraimense foi atingida. Era a minha pergunta. E vamos dizer assim, você garante o direito. E depois, as execuções individuais né, a Defensoria Pública maneja? A Defensoria Pública maneja, mas aqueles que se sentiram lesados podem também buscar de forma individual com advogados, independente, né? Mas a maioria das vezes a própria Defensoria maneja a questão das indenizações. Porque as demandas vocês identificam muito dentro da própria, ou seja, é uma demanda que existe dentro da Defensoria, dos assistidos pela Defensoria. Justamente. Então, todas aquelas pessoas, depois eu acredito que vocês vão ter que voltar e manejar ali para todos. Na área de saúde, a gente consegue fazer uma radiografia bem interessante com relação às demandas que nós podemos manejar de forma coletiva
em relação a várias especialidades e várias situações. E a gente tem feito muito isso. Não só manejando essas ações, mas também buscando consolidar a tentativa de conciliação e mediação com os órgãos municipais, com os órgãos estaduais, que eu entendo que é a maneira mais correta, porque todo mundo que está na gestão tem que pensar na melhor maneira de solucionar o problema do cidadão, né? Sim. E não criar empecilhos cada vez maiores para que ele possa alcançar o seu direito. E a gente tem tentado trabalhar dessa maneira e tem conseguido êxito. A gente tem a Defensoria Pública Especializada da Saúde, nós temos um grupo de atuação especial que trabalha com essas ações coletivas e além das demandas que a gente tem ajuizado, na esfera administrativa a gente tem alcançado também bons êxitos, seja com o governo estadual, seja com a Prefeitura de Boa Vista. Bom saber disso. Eu sempre penso assim, eu foco no resultado. Como esse resultado foi alcançado, não importa. Administrativamente, judicialmente, numa conversa, não importa. Para mim, o que a pessoa precisa do resultado, né? O que eles estão buscando. Nós tivemos uma situação de garantia de direito individual essa semana que resume bem o que é o trabalho da Defensoria Pública, o trabalho da advocacia. Sim. Nós fomos procurados por uma família que o filho acabou de completar 2 meses e ele nasceu com problemas cardíacos, ele é cardiopata e ele precisa fazer 2 cirurgias complexas que aqui no estado de Roraima não faz. E nós fomos procurados na terça-feira, salvo engano, da semana passada e tomamos as medidas administrativas necessárias. A gente percebeu que o hospital e a prefeitura já estavam fazendo uma mobilização grande para conseguir fazer com que essa criança tivesse tempo de ser transferida numa UTI aérea daqui para algum hospital fora do estado e que ela passasse pelas cirurgias. E nós ficamos naquele dilema, administrativo ou judicial? E quando vai para o judicial, você pensa, não é tão rápido assim, é desesperador. É desesperador. E a família fica naquela também, porque todo minuto que se pede para ela é o minuto da vida da criança. Foi um parêntese, assim, porque a gente que vive a prática, quando eu digo desesperador, eu não estou brincando, é desesperador. Porque as pessoas te procuram, aí elas pensam assim, né? Doutora, eu preciso disso aqui, é um caso de vida ou morte, e realmente né? E eu preciso de uma liminar, de uma decisão do juiz. E eles pensam que a gente pede agora, igual filme, né? Você pede agora, despacha com o juiz. E tá resolvido. Nossa, quando você se vê numa situação dessa, numa quinta, numa sexta-feira, e você começa a contar os dias, eu distribuo e faz concluso, eu corro no juiz, melhor das hipóteses, alguém vê, e sai uma intimação, tantos dias para cumprir, tantos dias para chegar, e eu faço as contas, e de repente dá 30 dias brincando, por mais rápido que algo fosse, e isso não traz a resposta necessária. Então foi assim, na sexta-feira, 3h da tarde, o defensor decidiu entrar com a ação, né, porque pelo menos dar uma satisfação para a família. E aí entramos com a ação na sexta. No sábado eu recebi a notícia que a prefeitura o hospital já tinha providenciado, o Hospital do Amazonas tinha aceito, e ele estava sendo transferido agora na quinta-feira. Seria transferido, na quinta não, na segunda. E aí, mais tarde me mandaram outra mensagem dizendo que o Hospital do Amazonas tinha conseguido uma UTI mais rápida e a criança ia ser transferida no domingo. Resumindo, a criança foi transferida no domingo. Antes do despacho do juiz. Antes do despacho do juiz, né? Mas nós entramos com a ação. Sim, claro. A criança já está lá, recebi a notícia que agora, dia 10, ela vai ser submetida à primeira cirurgia, que ele vai fazer 2 cirurgias, uma pelo peito e outra pelas costas. Ele vai fazer primeiro essa das costas, se Deus quiser vai dar tudo certo. Vai. E ele vai voltar aí para conviver com sua família aí por muito, muito, muito tempo, mas assim... É gratificante. É gratificante, mas assim, ao mesmo tempo, como você disse, desesperador, porque a gente fica naquela loucura de tentar resolver a situação. Não, essas coisas da saúde, se a gente for falar, tem muito detalhe que precisam ser simplificados, sabe? Eu acho que assim, isso tinha que ter uma discussão aberta, talvez, entre os responsáveis, os órgãos, sabe? A gente precisa, mesmo tendo o STF discutido o termo 234 de forma bem ampla, o ministro Gilmar Mendes convidou muitas autoridades,
mas ainda é algo que precisa de um tratamento melhor. A gente ainda não consegue sentir a fluidez necessária, principalmente nas demandas judiciais, porque ficou, ora é Justiça Federal, ora não é. Essa questão de medicamento é muito complexa, a gente tem medicamentos que custam muito caro. E o Brasil, assim, a gente tem muito orgulho de dizer, por mais que a gente reclame da nossa saúde, quem conhece a saúde na Europa, nos Estados Unidos, sabe que não é barato você ter acesso à saúde, e o Brasil ainda consegue oferecer praticamente todos os programas, né, seja na área que for, da medicina, de forma gratuita. A gente fica muito feliz em ter isso, mas precisamos muito melhorar ainda essa busca de garantia dos direitos pela via judicial. Eu acho que sim. Bom, saúde é um caso à parte, né? Se for falar de saúde aqui... Dá um próximo. Não, pode ser. Eu acho que dá uma temporada inteira. Mas, enfim. Voltando aqui para as atuações, e não tem como dizer, né? A saúde está sempre muito ali presente nesse desespero. Mas nós temos ali toda uma questão. Por exemplo, eu acredito que uma demanda muito grande que a Defensoria tenha na área da família, a questão de alimentos, né? E aí a gente vem falando dessas especializadas. Hoje, quais são esses grupos especializados que o doutor comentou? Na família, é importante fazer um destaque da atuação nossa com a mediação e a conciliação dos conflitos. Por que eu reputo isso extremamente importante? Porque esse modelo de atuação da Defensoria Pública causa uma verdadeira revolução nas relações pessoais, né? Porque a gente está acostumado a ver o fim do relacionamento conturbado, né? Os casais às vezes deixam filhos, filhas, mas não conseguem mais conviver. Não. Perdem a paciência um com o outro, né? Perdem o respeito um com o outro. E isso é muito ruim, seja para os dois, mas para todos que fizeram parte daquela relação. Então, quando eu falo em conciliação e mediação, não é em reconciliar, não é chegar a dizer, é conciliar aquele problema familiar, aquela situação que eles estão vivendo, para eles entenderem que, como adultos, eles são capazes de conduzir suas vidas, seja o destino que eles quiserem tomar, de maneira a não precisar serem mais antagonistas, né? Seja de direitos ou seja de forma pessoal, né? Aquela coisa, não, hoje é teu dia da visita, eu não vou deixar a criança, ou não vem buscar porque eu não quero te ver. Então a gente trabalha muito isso. E a Câmara de Conciliação da Defensoria Pública tem conseguido um êxito muito grande. Então, em torno de 70% das demandas da família que passam pela Defensoria Pública, primeiro vão para a Câmara, e lá a gente consegue, através de acordo, resolver essas demandas. Mas aí não é. Mas aí, doutora Elaine, não é só aquele acordo assim, vamos fazer um acordo. Não, é um acordo conversado. A maioria das vezes um acordo mediado. O que é a mediação? É quando a gente mostra que as duas partes têm empoderamento suficiente para resolver o seu conflito. O mediador, ele fica ali, às vezes, só intervindo para que não tenhamos nenhum problema, mas eles começam a aprender a dialogar. Hoje nós temos a figura... Hoje não, né? Mas assim, há alguns anos a gente já tem a figura do mediador. Sim. Né? Confesso que alguns anos atrás eu até pensei que nós conseguíssemos andar mais rápido com isso, né? Com essa figura do mediador, a gente conseguisse levar esse modelo mais amplo, sim, sabe? Eu não vejo, né? Assim, na Defensoria, nós temos a figura do mediador, uma figura introduzida, alguém de dentro é um defensor, como é que funciona? Nós temos dentro da Câmara de Conciliação pessoas que foram capacitadas para serem mediadores. Nós temos defensora, que é a titular, né? E temos também servidores, psicólogos, assistente social e bacharéis em direito que fizeram cursos de mediação que a Defensoria proporcionou e que tem esse conhecimento suficiente para tratar de uma mediação que você, como você bem disse, pode parecer no primeiro momento que a mediação é fácil, e não é fácil. Não Justamente por isso, porque a mediação, quando ela é bem executada, ela transforma vidas, né? Porque uma pessoa que passa por uma mediação, da forma como ela deve ser, ela vai estar preparada para discussão com o vizinho, né? O vizinho chato. Sim. Né, que tem uma árvore que passa as galhas pro lado de lá e você não consegue
ter uma discussão, uma conversa com ele mais amena, né? Mais fraternal, você termina aprendendo que precisa lidar com aquilo de forma diferente e fazer acontecer. Então muda a tua percepção de que não é o sistema de justiça somente que é capaz de resolver os teus conflitos. Porque tem gente que adora... Até porque o problema da maioria das pessoas é que elas querem alcançar o objetivo delas, que é o direito delas, mas elas esquecem que sempre tem o direito do outro, que tem os limites dela, que tem os deveres dela. E no meu ponto de vista da mediação, eu acho que é muito isso. Por exemplo, na minha atuação, quando eu converso com o cliente para um acordo, eu tento trazer também isso. O direito do outro, a visão do outro, né? Porque quando a pessoa vem buscar o direito, principalmente quando ele vai para a justiça, ele já está no limite dele quando ele busca o judiciário. Ele já tentou alguma coisa, né? A grande maioria que a gente está falando, a pessoa já está ali dizendo assim, a justiça é a minha última, né, opção, então eu vou buscar o quê? O meu direito. Aí eu vou garantir tudo que eu acho que eu tenho. Então, quando você já chega na justiça, que você já deu aquele passo, eu sinto uma resistência das pessoas de abrir mão disso. Porque elas pensam, a primeira coisa, se era para fazer um acordo comigo, por que não fez antes? Agora eu quero a decisão do juiz, né? Então você mostrar para ela que mesmo agora um acordo é bom, é a parte mais complicada. Porque vai ter a sentença, se não tiver o cumprimento vai ter a liquidação. Sim. Né? Então tem todo... Que aí você tenta explicar, mas às vezes a pessoa não... E tem gente que parece que gosta, né, de uma confusão, quer estar envolvido numa confusão, né? Tem. Mas a gente tenta realmente fazer esse processo de reeducar, né? Reeducar a sociedade, pra gente não... A gente já vive num clima tão difícil, né? Essa polarização, essa coisa de eu que sei as coisas, o outro não sabe, não abre espaço para o Todo mundo sabe de tudo. Todo mundo sabe de tudo, né? Com o advento hoje das redes sociais. Só tem totando. Eu brinco que o cara faz o terceiro grau no WhatsApp, aí ele faz pós-graduação em Instagram e ele faz o doutorado dele no Facebook e ainda tem outras ferramentas que foram criadas, né? E aí tem, sim, eu digo, gente, como é que tá discutindo determinado assunto, você é um leitor voraz desse assunto, você... Não, nunca li nada não, mas eu leio muito no WhatsApp, né? Em alguma dessas redes sociais. 30 segundos de postar. A leitura superficial e tal, mas que pode... Tendenciosa. E forma uma opinião. Né? E como a gente sabe, os algoritmos, eles meio que escolhem justamente esses modelos que causam conflitos, né? Que direciona. De direção para tocar fogo. Hoje nós temos a Defensoria Pública hoje aqui a nível de... Bom, nós temos Defensoria Pública em todos os estados. Sim. A Defensoria Pública demorou a se consolidar, porque a gente pode observar que a Constituição de 88, ela determinou que o sistema de justiça era integrado por Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria e Advocacia. Né? Só que os dois primeiros foram imediatamente criados, Ministério Público, Judiciário, e a Defensoria ficou no limbo, né? Em vários estados. Uns criaram com 4, 5 anos, outros, como Roraima, foram criados só 12 anos depois. Outros não foram nem 12, precisou de uma pressão popular para criar 20 anos depois. Mas é certo que a Defensoria Pública, eu costumo comparar a Defensoria Pública como o filho caçula, né? Você tem 3 filhos, você tem o mais velho, você tem o do meio e tem o caçula. Geralmente os privilegiados são os mais velhos, que participaram de tudo com a mudança. Divisão. E o caçula fica aquele engano de achar, não, mas o caçula ele é tratado com mais carinho, mas é um carinho que às vezes não repercute na formação, né? Porque a entrega mesmo de material, de conforto... Foi primeiro, já aconteceu. Já foi para os mais velhos, né? Então, assim, nós tivemos, São Paulo só foi criada por pressão popular. O Amapá foi criado um dia desse, a Defensoria do Amapá, Goiás, Paraná, Santa Catarina. Então, muitas defensorias só vieram a ser criadas nos últimos 10, 15 anos. Então, são instituições que ainda precisam se consolidar para garantir o direito daqueles que precisam. Sim. Porque é sempre importante frisar o público-alvo da Defensoria Pública. É o público que está na base da pirâmide. É o público que recebe até 2, 3 salários mínimos. Né? Que as pessoas dizem assim, mas como que não tem condição de pagar advogado? Porque a gente tem que lembrar que antes eles têm que pagar aluguel, comer, comida, transporte,
material escolar para os filhos, moradia, se eu não falei. Então, é uma série de direitos que eles têm que buscar se garantir para chegar na questão da... Você tá vivo, né, Mateus? Quando o direito chegar, você ainda tá vivo para receber ele. Doutor, quando a gente traz aqui para Estado, hoje a Defensoria assiste todos os nossos municípios? Nós estamos presentes em todas as comarcas aqui em Roraima e já estamos presentes em 2 municípios que não são sede de comarcas, no Cantá e em Iracema. Pretendemos esse ano ainda expandir essa atuação para pelo menos outros 2 municípios, que é o Iramutã, Normandia, e já estou em conversa com os demais prefeitos, né, da Majari, por exemplo, para que a gente possa ter até o ano que vem sede de núcleos da Defensoria em todos os 15 municípios. Hoje nós estamos presentes em 10, então faltam 5. É um desafio. É um desafio. Mas é necessário, né? Porque em recente pesquisa feita pela própria Defensoria Pública, nós apuramos que 23% da população do estado de Roraima não sabe da existência da Defensoria. Não sabe qual é o papel do defensor público. Repete. 23% da população do nosso estado não sabe o que é a Defensoria Pública e não sabe qual é o papel do defensor público. Então, imagine, a gente ainda precisa fazer um trabalho hercúleo de educação em direitos para que essas pessoas consigam exercer o direito e buscar exercer o seu direito. E aí, feito isso, a gente precisa de estrutura para receber essas pessoas, que é um outro problema que, por força dessa dificuldade em expandir as defensorias, em criar as defensorias, a gente enfrenta, né? Tem um amigo meu que é defensor público no Amazonas, o Dr. Maurílio, que é um estudioso do direito, e eu conto uma historinha, né, que eu vou tentar contar aqui de forma rápida, e ele deu o nome a essa história. Ele fala que é a história dos 3 filhos e a pizza, que eu digo. Eu falo de pizza porque todo mundo adora uma pizza, né? A gente não gosta por conta da dieta. Mas se tivesse uma pizza assim que não engordasse nada, a gente ia viver jantando pizza, né? E a gente tem aquele problema, por exemplo, casa com muitos filhos, né? Se o pai e a mãe não colocarem uma ordem na casa, a pizza é mal dividida. Ela termina os mais velhos ficando comendo mais e os mais novos comendo menos. E acontece isso no sistema de justiça. A gente tem, por exemplo, uma pizza normal, hoje é de 8 pedaços. Se a gente for comparar em termos orçamentários, 5 pedaços dessa pizza ficam com o filho mais velho, que é o judiciário. Né? 2,5 pedaços ficam com o filho do meio, que é o Ministério Público. E para a Defensoria sobra meio pedaço de pizza. Então, assim, isso não está justo. Não é justo. Não é justo. É preciso que a gente divida essa pizza de uma maneira melhor. Não estou aqui dizendo que os demais não precisam do recurso que eles têm, mas dizendo que a Defensoria Pública também precisa de mais recursos para poder alcançar toda a população e fazer esse trabalho que a Constituição determina de dar garantia a direitos, né? E esse exemplo da pizza, ele é bem educativo, né? Porque a pessoa consegue perceber o quanto está injusta essa divisão, o quanto a gente precisa ter um olhar diferenciado e o quanto, quando a gente grita que precisamos de mais recursos, precisamos de uma instituição mais fortalecida orçamentariamente, o quanto isso é necessário para atender, não a Defensoria, mas ao assistido, aquele cidadão que precisa do nosso serviço. É verdade, doutor, é verdade. E ainda mais quando a gente se depara com uma estatística dessa, onde a população não conhece a instituição, né? Então, se você não sabe que algo existe, como você vai se socorrer dele? Como você vai buscar ele, né? Como você vai se sentir parte daquilo? Não tem. Não tem. O exemplo aqui na sua especialidade, que é o direito previdenciário. Nós estamos criando agora uma caravana para a gente garantir direito previdenciário às populações mais afastadas, do sul do estado, por exemplo. Uhum. Então, a primeira que a gente vai fazer agora em abril vai ser no sul do estado. Vai Defensoria, vai DPU, provavelmente vai a Justiça Federal, com os juizados, INSS, então vai todo mundo. A gente vai até o assistido, levar peritos dos municípios, e depois já ter todo o material para poder já sentar com o INSS e apurar aqueles que realmente têm a necessidade da gente garantir direitos. E em várias esferas do direito,
essa situação acontece, né? Não só no previdenciário, em várias outras, dada a ausência, não vou nem dizer só da defensoria, mas de todos os integrantes do sistema de justiça. A gente tem município aqui que não tem advogado. Verdade. Né? Nós temos só 15 municípios em Roraima. A gente tem alguns municípios que não tem a figura de um advogado. Verdade. Morando lá. Né? A gente tem os escritórios esporádicos que fazem visitas, né? Então é preciso a gente ter realmente essa visão de tentar alcançar toda a população que precisa. E geralmente quem está mais longe é quem mais precisa. É o indígena, é o ribeirinho, é o colono, né? É quem está morando lá na vicinal, né? Imagina quem mora lá em Entre Rios, né? Que para chegar na Defensoria de São Luís já é uma luta porque ele não tem condição de pagar a van, ele não tem condição de pagar o ônibus. Então, essa atuação itinerante desses órgãos precisa se dar de forma cada vez mais permanente. E depois pagar a passagem dele e das testemunhas. Porque a testemunha já vai perder um dia ou 2 de trabalho e ainda não vai pagar sua passagem para vir. Parece detalhe, mas são obstáculos, sabe? A gente que acompanha sabe bem disso. São muitos obstáculos, que às vezes para uma pessoa não é nada. Eu na defensoria, eu tento reunir os procedimentos com idas à defensoria. Né? Porque para mim, o cidadão precisa se deslocar 3, 4 vezes da sua casa para resolver um problema, não tá bom para ele. Não tá. Porque a gente testemunha quase que diariamente pessoas que chegam à defensoria em busca da garantia do seu direito sem ter tomado café, sem saber o que vai almoçar. É verdade. Né? E aí a gente, compadecido, às vezes bota a mão no bolso, o assistido não quer porque ele tem o orgulho pessoal dele, né? E nem dá para fazer por todo mundo. E não dá para fazer por todo mundo, né? Então, assim, é um dilema, é um desafio cotidiano que eu pelo menos tenho muito orgulho de todo dia acordar e entender que eu preciso fazer colocar um tijolinho a mais que seja nessa construção para melhorar esse serviço. Doutor, é muito costume nosso, assim, quando a gente vai finalizar o pod, a gente sempre dá uma dica, né, para o advogado. Mas falando, assim, da defensoria pública, e aí a gente tem a figura do concurseiro, os aspirantes a defensores públicos. O que o senhor poderia falar para as pessoas efetivamente, assim, que estão almejando, estão buscando isso? Claro, falar da figura do defensor em si, mas falar da carreira. É uma carreira extremamente dignificante, né? Uma carreira que traz muito orgulho, porque além de você ter um trabalho com dignidade, com um salário condizente com a função. Hoje, a Defensoria Pública na maioria dos estados tem consolidado a isonomia salarial entre membros do Ministério Público, da Magistratura e da Defensoria. Você está atendendo aquelas pessoas, como a gente já disse aqui, que mal sabem o que é o direito, não sabem quais são os seus direitos, né? E você termina trazendo cidadania, trazendo dignidade, né? Trazendo esperança para a vida daquela pessoa. E outra dica que eu posso dar àqueles que, porventura, queiram e sonhem em ser defensores públicos é que é uma carreira que você tem que ter um coração enorme para lutar pelos invisíveis. Se você não tiver essa visão de que a todos deve ser dado e garantido os direitos, né? Se você é daqueles que pensa que todos nascem iguais, né? Que o que nasce preto tem as mesmas oportunidades que o branco, que o índio tem as mesmas oportunidades que o branco, se você escolher a defensoria, você não está fazendo uma boa escolha, porque a Defensoria Pública ela foi feita para materializar a visibilidade dos invisíveis. A Defensoria Pública luta contra a xenofobia. A Defensoria Pública luta para dar voz e vez aos direitos dos povos tradicionais, dos povos originários. A Defensoria luta para dar voz e vez aos pretos e a todos aqueles que são vulneráveis na acepção da palavra. Então, a dica que eu dou é essa. Se você pensa
em construir uma sociedade melhor, abraçando, não vou dizer ideologias, mas essa importante transformação social venha para a Defensoria Pública, venha ser coração verde. A Defensoria Pública ela é contagiante. Quem passa por ela, seja estagiário, servidor, terceirizado, termina se apaixonando, né? E isso é bom, porque até comentei hoje, recepcionando os estagiários. Todos aqueles que passam pela Defensoria, eu nunca vi um depoimento dizendo assim, aquela é uma instituição horrível, não vá para lá, não a procure. Sempre é um depoimento de que valeu a pena estar na Defensoria e que aquilo acrescentou à sua carreira profissional. Doutor, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, deixar aberto aqui o nosso espaço para tratar de qualquer tema jurídico que ache relevante. Eu acho que o espaço é para isso, né? É a nossa contribuição social aqui do escritório, como eu já disse, mas eu só tenho a que agradecer. Apesar de fiquei muito preocupada com esse dado de 23% que não conhece Defensoria, então... As importantes são programas como o seu, sim, que fazem com que a Defensoria tenha mais visibilidade, que a gente possa falar um pouco do que é a instituição e as pessoas aprenderem cada vez mais e passarem para frente o papel importante que ela exerce. Considero alarmante, por quê? Porque quando eu digo esse outro percentual que conhece, eu estou falando justamente de pessoas mais instruídas, que estudaram, que têm acesso a mais informações, que são mais esclarecidas, que talvez sejam a população, vamos dizer assim, que menos precisa de defensoria. E quando o doutor falou, eu passei a acreditar que esses 23% são o percentual que precisa de defensoria, ou seja, são as pessoas mais pobres, menos esclarecidas, são as pessoas mais humildes e é o público-alvo da defensoria. A pessoa com o perfil de atendimento da Defensoria Pública. Que não se existe, né? Então, você se pergunta como é possível. Estamos errando em algum lugar, né? Nós, como sociedade, a gente errou em algum ponto aí. Precisamos melhorar, principalmente no que diz respeito à educação em direitos. A levar a população o direito, dizer a ela quais são as possibilidades que existem para ela e que a Defensoria Pública ou a advocacia privada é um canal de garantia desses direitos. Nosso podcast aqui, Direito em Mim, ele veio se propor isso, contrapor o tipo de informação. As pessoas falam sobre tudo hoje, e principalmente sobre direito. Não, medicina e direito, né? Diga para tudo. Mas isso acaba sendo pouco, sendo raso, sendo distorcido. E muitas vezes, eu não estou generalizando, sabe? Eu acho que tem muito conteúdo bacana. Sim. Mas às vezes você fala uma coisa certa e a pessoa interpreta de uma forma errada, porque não deu tempo dela amadurecer aquela ideia, interpreta, né? É tudo muito rápido. Rede social, Instagram, é tudo muito rápido. E a questão do pod é justamente isso, você pegar um tema, um assunto e você conversar sobre ele, sabe? Numa conversa onde as pessoas possam se situar, que elas tenham tempo de entender o que está acontecendo, que elas de fato conheçam aquele direito, lógico, não vai exaurir, mas pelo menos dar credibilidade ali, trazer uma coisa mais certa. Com certeza, e a gente só tem a agradecer a você, né, por abrir esse espaço brilhante, né, porque certamente vai concretizar isso que a gente sonha, que é um momento em que todos vão saber da existência, né, da defensoria, da advocacia, e todos vão ter direitos, possibilidade de direitos garantidos. É um sonho, é utópico, mas nós somos feitos de sonhos, né, e não só de sonhos, mas de buscar com que esses sonhos se transformem em realidades. Então, feliz por participar dessa divulgação. E com certeza pode esperar que nós aproveitaremos bem esse espaço. Nós temos muitas defensoras e defensores que podem trazer não só temas, mas também a sua experiência para dividir com o público. Olha aí. Vamos ficar aqui na expectativa, viu? Doutor, muito obrigado, viu? Um prazer tê-lo aqui comigo. E vamos... não, claro. Não tem como. O doutor mesmo vai ter que voltar aqui, né? Porque olhando seu currículo, a gente, claro, percebe todo o engajamento em alguns temas, como a pessoa com deficiência, né? O idoso ali fazendo parte de conselho. E não tem como não voltar aqui para tratar de um tema mais específico. Venho, com certeza. Obrigado. Vai ficar o convite. Já sai daqui convidado, viu? Deixar aqui marcado. E, mais uma vez, agradecemos a atenção de todos. Não se esqueçam, curtam o nosso canal, se inscrevam,
acione o sininho para não perder nenhum episódio, siga nossas redes sociais e até o próximo. Você assistiu ao podcast Direito em Mim, com Edilaine Deon.